endometriose. O problema maior da endometriose nem é esse, viu, Nath? O problema são os pacientes que não sentem nada e vêm procurar a gente com anos tentando engravidar sem conseguir. Nem toda paciente que tem endometriose tem dificuldade para engravidar, mas 40% das pacientes que têm endometriose têm dificuldade para engravidar. Por que às vezes mulheres aí passam anos, às vezes, como você comentou, né, 10 anos, sem saber que tinha endometriose, e aí quando soube, vira, né, tipo: "Eu não tive nenhum sintoma, como assim endometriose?". Você acha que também, às vezes, falta um pouco desse diagnóstico ser mais precoce em relação às ginecologistas estar investigando, por mais que ela não tenha nenhum sintoma? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta o nosso podcast, já compartilha. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre endometriose. E para estar falando um pouquinho aqui comigo, eu estou com a doutora Vanessa Cairoli, ela que é ginecologista integrativa. Doutora, gratidão, né, por você estar aqui no podcast, por a gente falar sobre esse tema que as pessoas vêm falando cada vez mais. Tá tendo também muitos casos, né, de Sim. endometriose que parece que foi um boom, né, de casos de endometriose, e daí hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre esse tema aqui. E ainda para quem não te conhece, né, do nosso podcast, gostaria aí que você se apresentasse. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você no Natcast. A gente procura tirar as dúvidas de todo mundo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre endometriose, né? Uma patologia que acomete uma a cada 10 mulheres. É. E doutora, para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse, né, para as pessoas, para quem não conhece, né, essa é uma doença, né, o que que é a endometriose? Bom, vamos entender um pouquinho. Para exemplificar melhor, eu vou falar. Todo mundo conhece um mamão papaya, né? Uhum. A semente do mamão é o endométrio, é a parte de dentro do útero. A endometriose é como se essa semente do mamão ficasse fora do mamão. Então vamos imaginar um mamão papaya na fruteira e a semente do mamão, que é o endométrio, caindo pela fruteira abaixo, tá? Então, endometriose é o endométrio, a parte de dentro do útero, fora do Tá. útero, tá? As pessoas confundem muito endometriose com adenomiose. Então, adenomiose é a endometriose no meio da parede do músculo do útero. É como se Uhum. aquela sementinha preta tivesse na parte laranja do mamão, Olha tá? só. E a endometriose é aquela sementinha preta do mamão caída pela fruteira abaixo. Na menstruação, a parte de dentro do útero, o endométrio, ele descama, ele sai pela vagina. E uma pequena parte reflui pela trompa. É como se eu fosse o útero, os meus bracinhos a trompa e as minhas axilas o ovário. Então, quando a gente menstrua, esse endométrio, a sementinha do mamão, sai. Uma parte dessa sementinha acaba voltando. Algumas pessoas acabam não tendo a capacidade de tirar essa sementinha que foi parar no lugar errado. Então, as pacientes de endometriose, elas têm um problema imunológico, porque elas não reconhecem essas células normais do corpo, que são o endométrio, fora do lugar normal para ser destruído. As pacientes que têm uma imunidade boa, o que acontece? Quando existe esse refluxo por dentro do útero que cai pela trompa para dentro da barriga, essas células do endométrio são destruídas. Na Uhum. paciente que tem endometriose, essas células que refluem, que voltam para o útero pela contração do útero para expulsar a menstruação, essas células que refluem, que caem dentro da barriguinha pela trompa, que elas voltam, essas células não são destruídas e conseguem sobreviver em lugar errado. Em vez de estar dentro do útero, está fora do útero. Então, elas ficam na superfície da bexiga, do intestino, e existe a disseminação via corrente sanguínea. A gente tem paciente que tem endometriose no pulmão, no Caramba. diafragma. Então não é só a endometriose no útero, A endometriose, ela não é no no útero, útero. tá? A endometriose é o tecido de dentro do útero,
fora do Fora útero. do. A adenomiose é a endometriose dentro do útero. Então, imagina a sementinha do mamão no meio do laranja ou a sementinha do mamão caindo fruteira abaixo e estragando o seu chão. Ô, doutora, e o que que causa a endometriose aí nas mulheres? Qual que é? Tem uma causa raiz dessa doença? A endometriose é uma doença multifacetada, tanto em sintomas como em causas. Antigamente se acreditava no refluxo, né? Então, uma parte desse endométrio que sai pela vagina volta pela trompa e consegue sobreviver, a teoria de Sampson. Mas a gente sabe que existe um problema de imunidade também, porque a paciente acaba não destruindo essas células que estão no lugar errado. E existe hoje em dia alguns perfis genéticos associados a essa deficiência de imunidade que faz com que a paciente não consiga destruir essas células no lugar errado. Legal. Doutora, eu acho que você já deve ter ouvido bem mais que eu, mas a gente sempre escuta essa frase, né? Que ter cólica é normal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Até que ponto uma cólica é normal e até que ponto não é normal? Eu mesmo já ouvi muito falar, principalmente de médicos, tá? Olha, Nath, ter cólica é normal. O que que você pode estar falando sobre isso? E se quando a mulher tem a endometriose, essa cólica ela é mais forte? Bom, então vamos lá. A cólica, ela pode acontecer no período menstrual por contração do útero, mas geralmente ela costuma, a cólica normal, não patológica, né, não problemática, ela costuma melhorar com analgésicos comuns, com atividade física, com bolsa de água quente, com alimentação. Então, dependendo da nossa alimentação, a gente forma mais mediador químico inflamatório. Então, a gente tem mais dor. Por isso que tanto se fala hoje em dia de alimentos inflamatórios, da alimentação. Então, dependendo da alimentação que a gente ativa a nossa cascata de elemento químico formador da dor. Mas, mesmo com uma alimentação ruim, quando a gente forma mais elemento químico da dor e a gente tem cólica e toma um analgésico comum e passa, é uma cólica normal. Hum, Agora, quando você toma analgésicos comuns e a cólica não passa, ela persiste, ela reincide, ela acontece todos os meses. Ela não é uma cólica que aparece de vez em quando. Então, por exemplo, você foi viajar, teve lá uma vida de festa, bebida, comida. Aquele mês subsequente você teve mais dor, mas foi por causa do seu estilo de vida. No outro uhum. mês que você voltou para o seu estilo de vida normal, ficou tudo bem? Então, provavelmente é só mesmo uma cólica menstrual normal. Agora, quando ela incide todos os meses, independente do seu estilo de vida, e aquilo você precisa ir aumentando a potência dos remédios e a quantidade de remédios, está errado. Agora, o problema maior da endometriose nem é esse, viu, Nath? O problema são as pacientes que não sentem nada Nada. e vêm procurar a gente com anos tentando engravidar sem conseguir. Nem toda paciente que tem endometriose tem dificuldade para engravidar, mas 40% das pacientes que têm endometriose têm dificuldade para engravidar. E às vezes a doença é tão silenciosa que a paciente passa anos tentando engravidar, não investiga endometriose e quando vai ver, existe uma endometriose já que dificultou a gestação espontânea. Isso que eu ia te perguntar, por que que às vezes mulheres aí passam anos, às vezes, como você comentou, né? 10 anos, sem saber que tinha endometriose, e aí quando soube, vira, né, tipo, mas eu não tive nenhum sintoma, como assim endometriose? Você acha que também, às vezes, falta um pouco desse diagnóstico ser mais precoce em relação às ginecologistas estar investigando por mais que ela não tenha nenhum sintoma? O que acontece é que a endometriose ela não aparece no ultrassom comum, né? Ela aparece em exames específicos para a investigação de endometriose. Então, quando a gente vai investigar uma endometriose, ou a gente pede uma ressonância magnética com preparo intestinal, porque na frente do útero a gente tem aí o nosso intestino, então precisa de um preparo intestinal prévio para limpar esse intestino para a gente poder enxergar ou uma ressonância magnética com preparo intestinal, ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Eu acho que o diagnóstico é tão postergado pela somatória de alguns eventos. Primeiro, existe uma normatização dos sintomas. Dói porque é assim mesmo, cólica é assim mesmo, é aquilo que você falou. Então, às Uhum. vezes, as pessoas
não dão o devido valor à dor do paciente, porque a dor é uma coisa muito individual. Você não tem como quantificar a dor de alguém, né? Então, às vezes, existe uma falta de entendimento da dor do paciente. Então, existe uma falta de diagnóstico, primeiro, por avaliação adequada da quantificação de dor do paciente. Segundo, a paciente sempre ouve na família, em casa, dos pais, além do médico, que é assim mesmo, a normatização dos sintomas. E terceiro, para pacientes que moram em lugares pequenos, o profissional adequado para poder fazer esse exame, ler esse exame para fazer o diagnóstico, é mais difícil, porque é um exame específico, precisa de um radiologista, de um profissional Hum. específico, experiente, para poder identificar as lesões de endometriose, né? Então, às vezes, o acesso ao exame é difícil, o acesso a um médico é difícil, e a normatização dos sintomas também. A gente até comentou aqui no início, né? Eu falei que parece que deu um boom nos últimos dias, né? Nos últimos meses sobre essa questão da endometriose. Você acredita que esse boom, né, de mulheres com endometriose pode ser das pessoas agora estar procurando por causa das redes sociais, de profissionais também falando mais sobre endometriose, ou por conta das dores? O que que você vê assim, doutora, com, né, o seu tempo de atuação, que você vê nesses últimos tempos que as mulheres estão procurando mais por conta das informações? A rede social, e o trabalho de vocês como comunicadores é muito importante, mas a gente precisa divulgar a informação correta e sem causar pânico. Uhum. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de alguma doença, de alguma patologia, para não causar pânico nem desespero, mas a gente tem que trazer a informação correta. E o trabalho de profissionais como você é muito importante para que mais pessoas se conscientizem e procurem sim a ajuda correta, né, para que, o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. A gente sabe que a endometriose é uma doença crônica, evolutiva, e quanto mais cedo o paciente faz o diagnóstico, menor são os problemas lá na frente. A endometriose, ela é uma doença benigna, mas ela tem o comportamento de um câncer, de uma doença maligna. Porque a endometriose, ela sobrevive às próprias custas dos fatores de crescimento que ela mesma fabrica, igual um câncer. Ela fabrica o fator de invasão de tecidos, ela fabrica o próprio hormônio, ela fabrica os próprios vasos sanguíneos para ela crescer. Então, ela tem o comportamento bioquímico de uma célula tumoral agressiva, apesar de ser uma doença benigna. E exatamente por ter esse comportamento agressivo, ela invade as estruturas e ela espalha pelo corpo. Então, ela pode invadir intestino, ela pode invadir bexiga, ela pode obstruir o ureter, ela pode parar em outros órgãos. Eu tenho paciente que tem endometriose de pulmão, já teve pneumotórax 2 vezes. Eu tenho paciente que tem endometriose na coluna. Eu vi descrição, não é minha paciente, mas que tem endometriose no canal lacrimal. Caramba! A Sim. gente só imagina, né, como eu falei, da endometriose, que é a mais falada, não que As existe pessoas endometriose. confundem muito a endometriose como sendo uma doença de dentro do útero. Ela não é uma Uhum. doença de Eu dentro do imaginava, útero. doutora, né, Olha lá. que era uma endometriose do útero, de dentro do útero mesmo. Não, a própria definição da endometriose, ela é uma doença de tecido endometrial de parte de dentro do útero, mas fora do útero. Por isso que algumas pessoas confundem achando que fazendo a cirurgia de retirada do Do útero vão resolver o problema. Elas vão sim, parar de menstruar. Então, o fluxo menstrual aumentado, isso não vai existir porque ela não tem mais um útero. Mas as dores continua. continuam, porque a endometriose está fora do útero. Ela não é uma doença do útero, né? Ela é uma patologia ginecológica extra-uterina. Ela comete outros órgãos. Então, tem muita paciente que acha que tirando o útero ela vai resolver o problema. Esses dias atendi uma paciente nossa antiga,
muito querida, a gente até colocou o depoimento dela nas redes sociais para exemplificar bem. É uma paciente que a gente fez o parto há 14 anos atrás. Em 2021, depois ela mudou de cidade, eu não vi mais a Vivi. E aí ela voltou no consultório esse ano pedindo ajuda por causa das dores. E na primeira conversa, ela fez uma retirada de útero em 2021. Continuou com dores terríveis. Caramba. 2022, ela foi operada de novo e tirou o ovário esquerdo. Continuou com dores terríveis. 2023, ela foi operada de novo para retirar o outro ovário. Não conseguiram retirar o outro ovário, retiraram só parte do ovário e ela continuava com dores terríveis. É uma paciente que ela ia 2 vezes por dia no pronto-socorro para tomar medicação endovenosa. Meu Deus. E a gente, ela veio procurar a gente numa esperança de minimização de dor, porque ela já tinha feito 3 cirurgias, tirado o útero, tirado um ovário, tirado um pedaço do outro ovário e com persistência de dor incapacitante. O problema da endometriose, quando ela dói, é que às vezes ela causa dor incapacitante. A pessoa não consegue exercer as atividades dela, nem profissionais, nem do lar. Para você ter uma ideia da dor, Nath, tem um relato de uma jovem colombiana que pediu eutanásia no começo desse ano. Na Colômbia, a eutanásia é permitida por lei, dependendo do Uhum. caso, e ela entrou na justiça pedindo para morrer, Meu pedindo a Deus. eutanásia por dor. Ela já tinha feito 7 cirurgias. Meu Deus. Difícil, né? Muito difícil. Então, a gente tem que entender essa paciente, a gente tem que entender a dor da paciente. Nenhuma medicação é isenta de efeito colateral. Então, existem vários medicamentos hoje em dia para controle da endometriose, para controle da doença, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, todo medicamento ele vai trazer um efeito colateral. E se a gente conversa com o paciente, explica o efeito colateral, as pacientes elas toleram muito mais o efeito colateral da medicação do Do que que a a dor, dor da né? endometriose. Elas falam: doutora, essa espinha que nasceu, essa queda de cabelo que eu tenho, é nada perto da dor Da que eu dor. tinha. Eu prefiro continuar com a medicação e ficar sem dor, né? Terrível, né? É terrível. Ô, doutora, e aí, assim, quando que a cirurgia ela é indicada aí para mulher que sofre de endometriose? Esse é um ponto muito importante. É aquilo que eu te falei. As pessoas não podem acreditar que tirando o útero vão ficar sem dor. Tirando o útero, elas vão ficar sem ter anemia, sem ter o sangramento, que às vezes é muito intenso na endometriose. Mas grande parte não ficam isentas de dor. A cirurgia, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente indica a cirurgia para um paciente, mesmo feita por cirurgiões especialistas em endometriose, a paciente pode ter sequelas. A cirurgia ela está indicada quando a gente faz o tratamento clínico, quando a gente já esgota o nosso arsenal medicamentoso e a paciente continua com quadro de dor, ou nas lesões císticas de endometriose, né? Existe a endometriose ovariana, que formam cistos de ovários, endometriomas, ou quando existe invasão de intestino ou invasão de bexiga, mas sempre associada ao tratamento clínico. A cirurgia por si só ela vai melhorar a qualidade de vida do paciente quando bem indicada e bem realizada, mas a paciente tem que entender sempre que a endometriose é uma patologia crônica Uhum. recidivante. Então, é uma paciente que precisa de cuidados constantes. A Tá. gente, então, indica a cirurgia em caso de dor, lesão cística, lesão, invasão de outros órgãos, ou quando a paciente está tentando engravidar e não está conseguindo e tem endometriose, a gente indica a cirurgia para cauterização desses focos de endometriose para tentar uma gestação espontânea, mas sempre lembrando que o tratamento clínico tem que ser associado. A paciente não pode esquecer disso, senão ela passa por sucessivas cirurgias e passa a ser mutilante para a paciente. Eu tenho 2 pacientes muito queridas que a gente indicou cirurgia por dor e por mau sucesso terapêutico, Uhum. má resposta terapêutica a medicamentos. Uma paciente foi operada por um cirurgião, um dos mais experientes de endometriose aqui em São Paulo. E conversando com ele há poucos dias atrás,
Ele falou: Vanessa, a sua paciente foi a única paciente em 16 anos que a gente teve uma fístula. Ela fez uma fístula do intestino para a pele, né? Foi uma paciente que ficou internada quase 6 meses e quase morreu, Meu né? Deus. Com a cirurgia. E mesmo assim, tendo sido feita por um lugar especializado, por um cirurgião especializado, feito por robótica. Então, às vezes, as cirurgias de endometriose não são tão simples como as pessoas acreditam ser, principalmente quando elas têm invasão de outras estruturas. E eu tenho uma outra paciente que foi operada por um outro colega também, especialista em endometriose, um excelente cirurgião de endometriose, e hoje ela tem incontinência fecal, né? E a qualidade de vida dela ficou comprometida por causa da cirurgia. Melhorou da dor, mas comprometeu a qualidade de Outra. vida. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado também no time que a cirurgia é indicada. A gente também não pode deixar a paciente ter comprometimento de tantas outras estruturas para indicar a cirurgia. Por isso que a paciente de endometriose é uma paciente que tem que ter um médico amigo para chamar de meu Meu. médico. E a importância também, né, doutora, da especialização, né, nesse caso. Porque Sim, imagine, já é uma cirurgia delicada, se não é um especialista, né? O que sim. pode acontecer? Principalmente quando ela tem comprometimento de outras estruturas, como intestino, bexiga, canal do ureter, né? Canal do xixi. Porque o canal do xixi, ele passa do lado do útero. É como se eu fosse o útero, minhas axilas, os ovários, meus bracinhos, a trompa. O canal do xixi está aqui do lado, ó. O intestino está nas minhas costas e a bexiga está na minha frente. As coisas são muito próximas. E a endometriose, por ser uma doença infiltrativa, ela vai comprometendo os órgãos que estão ali do Ali ladinho, perto. né? Doutora, além da clássica cólica, né, menstrual, quais são os sintomas silenciosos ou menos conhecidos da endometriose que as mulheres sentem e às vezes nem associam aí à doença? O sangramento vaginal, toda vez que ele é intenso, precisa ser investigado. Várias são as patologias que podem dar sangramento vaginal aumentado. A endometriose é uma delas. Então, às vezes, a paciente não obrigatoriamente tem dor, mas ela tem um sangramento vaginal intenso durante o período menstrual. É uma paciente que merece investigação diagnóstica. Para vocês terem ideia, o nosso volume de sangramento diário seria no máximo 40 ml, né? E a gente tem paciente que sangram coágulos de sangue, trocam 5, 6 absorventes noturnos no No dia, dia. né? E é uma paciente que acaba evoluindo com anemia recidivante, que fica difícil a compensação clínica metabólica dessa paciente com esse sangramento. Então, sangramento vaginal persistente, com coágulos de sangue, não é normal. O nosso volume normal de sangramento diário é 40 ml dia. Está tentando engravidar há 6 meses, tendo relação pelo menos uma vez por semana, não tem outra patologia hormonal associada e não está conseguindo engravidar, precisa sim fazer o exame investigativo para endometriose, mesmo sem dor, né? Então, tentar engravidar e não conseguir, sangramento vaginal profuso, cólicas que não cedem a analgésicos comuns persistentes, necessitam de investigação diagnóstica. Doutora, e também a questão da mulher que ela sofre com a endometriose. Como que fica a questão da relação sexual, né? Que é um tema também delicado da gente falar, mas que é também importante. Como que fica essa questão para a mulher? A mulher sente dor, não sente? Como que é? A endometriose, ela começa geralmente, como as trompas elas ficam viradinhas para baixo, os dois bracinhos, né? O refluxo do endométrio, dessa célula de dentro do útero, geralmente cai na parte de baixo da pelve. Do lado do útero, do lado do colo do útero, existem ligamentos que seguram o útero na posição adequada. Hum, E existe um ligamento na parte de trás do útero chamado ligamento útero do útero à região do sacro, a nosso osso, a nossa parte posterior da bacia. Então, esse ligamento chamado útero sacro é o ligamento mais acometido, por onde começa ali o problema, geralmente da endometriose. E esse ligamento, por estar exatamente ligando o colo do útero na nossa parte posterior, na relação sexual, na penetração profunda,
existe uma mobilização. E se essa região está acometida pela endometriose, a paciente tem dor à penetração profunda. A gente precisa diferenciar a dor na relação sexual da dor no início da relação sexual, no início para Uhum. penetrar, aí o problema é outro, Tá. né? Então é Agora, importante essa parte, sim, a né? gente tem que diferenciar como é a dor na relação sexual. É uma dificuldade na penetração ou é uma dor durante o ato sexual, dependendo da posição que a paciente fica no ato sexual. A Uhum. dor da endometriose, a paciente tem uma dor à penetração profunda, né? Quando ela está de costas ou quando ela está sentada em cima do parceiro, onde existe um impacto mais direto no colo do útero e uma mobilização desse ligamento chamado útero sacro. Merece investigação diagnóstica. Seria também essa, né, dor aí na relação sexual um sintoma que a mulher pode ficar atenta se ela tem, Sim, se ela não sente os outros, né, sintomas, mas ela tá tendo essa dor na relação, seria um alerta também? sim, sim. Tem que conversar com o ginecologista para que peça o exame específico para endometriose. Após a avaliação física, ele detectar que não existe uma dificuldade à penetração, que não existe um vaginismo, a contração da musculatura na hora da penetração, que não existe nenhum septo na vagina, que não existe nenhuma lesão, sim, precisa fazer o exame para endometriose. Ô, doutora, queria saber se é um mito, né, ou se é verdade a questão que a endometriose só comete a mulheres 30 a mais. Mito ou verdade? É mito, né? A endometriose, eu tenho, né, eu trabalho há 30 anos, então eu tenho muitas pacientes amigas, né? Porque ao longo do tempo a gente vai convivendo, né? E os pacientes acabam ficando muito tempo com a gente. Isso eu tenho de bom, graças a Deus, eu agradeço a Deus aos pacientes que eu tenho, porque são mais do que minhas pacientes, né? Eu fiz o parto de uma paciente há muitos anos atrás, a Adriana, é até uma paciente que é advogada, e a filha dela hoje tem 19 anos. A primeira vez que ela trouxe a filha dela tinha 16 anos e com muita dor. A gente fez os exames, ela tinha um cisto de endometriose no ovário, um endometrioma enorme, de 8 centímetros. Indicamos a cirurgia, porque é uma das indicações de cirurgia. Indicamos a cirurgia, indicamos o tratamento, alimentação, mudança de estilo de vida, mas adolescente é um pouco mais difícil, né? E aí essa paciente voltou esse ano com outro endometrioma no outro ovário, né? Grande também, de 6 centímetros. Ou seja, essa paciente já passou por uma cirurgia, é uma adolescente, tinha 16 anos, agora tem 19, vai para a cirurgia novamente. E agora a gente conversou muito, ela já está um pouco mais velha, né? Ela entendeu que muitas coisas vão ter que mudar para ela não ter que o tempo inteiro está sendo submetida a uma intervenção cirúrgica, até porque isso vai comprometer a fertilidade dela lá na frente. As pacientes de endometriose, elas precisam saber que pela alteração inflamatória constante da região pélvica, do aparelho genital, elas têm uma tendência a ter um tempo de vida útil dos ovários menor. Então, a fertilidade vai cair mais rápido ao longo do tempo. Então, são pacientes que precisam sim pensar em congelar óvulos, se elas pensam em futuro reprodutivo. E elas têm que ficar muito atentas à falência ovariana precoce. São pacientes que têm uma tendência maior a ter a insuficiência ovariana precoce, a ter a menopausa precoce. Pelas alterações inflamatórias constantes na pelve, esse ovário ele não consegue ficar bem tanto tempo. Então, é muito importante, e isso é uma coisa que vocês precisam muito falar, viu, Nath? As Uhum. pacientes com endometriose, elas não podem postergar a A maternidade, maternidade. É tá? isso que eu ia te perguntar, né? Como você falou, não tem uma idade para a pessoa ter endometriose. Pode acontecer na adolescência, com 20, 30, às vezes até mais, né? Quando a gente escuta essa parte, né? Endometriose já vem. Que tem eu acho que um pouco das pessoas que estão falando, eu acho que, pelo meu ponto de vista, tá, doutora? Não quero ser cancelada também, né? Mas o que que eu vejo? Colocando um alerta como se fosse um medo para as mulheres que ainda não são mães. Então, eu queria te perguntar,
Quando a pessoa tem endometriose, é uma sentença que ela não vai poder ser mãe? Como que funciona essa questão da fertilidade? Não é uma sentença, tá? É o que eu disse, no começo do nosso bate-papo. 40% só das pacientes que têm endometriose é que podem evoluir para a infertilidade, essa é uma estatística. Agora, quase que 90% das pacientes que procuram a gente com dificuldade para engravidar têm endometriose. Tem endometriose. Tem endometriose. Então, quando a gente sabe que essa paciente, que nem essa adolescente que eu contei o caso para vocês, que o primeiro evento endometriótico foi com 16 anos e agora com 19 anos. Essa paciente, ela já teve uma manipulação cirúrgica do ovário com 16 anos. Ela tem uma patologia inflamatória que é a endometriose, que está em atividade, ficou em atividade esse tempo inteiro porque ela não se preocupou. Existe agora um cisto endometriótico no outro ovário. É uma paciente que muito certamente vai entrar em insuficiência desse ovário precocemente. É uma paciente que tem que já nessa idade, com 19 anos, já pensar em congelar Sim. óvulo para o futuro. Porque pode ser que com 32, 35 anos, ela já esteja com uma insuficiência ovariana precoce e uma menopausa precoce. E qual que é a importância? A gente fala bastante, né, doutora, da questão da qualidade de vida, né? Todos os podcasts a gente bate muito na tecla porque precisa se falar, né? Ainda mais hoje nos meios de iFood, disso, de comer tudo errado, desregulado por conta da pressa, enfim. Qual que é a importância do estilo de vida para essa mulher que já tem endometriose ou que ainda não tem, mas tem os sintomas? O que que você poderia falar sobre isso? Quando a gente fala em estilo de vida, as pessoas só pensam em atividade física e alimentação, mas o que vocês não pensam é no sono, né? Esse probleminha das telas dos adolescentes, nosso hoje em dia, da gente levar trabalho para casa e da gente ficar na frente das telas até tarde à noite, ele diminui o nosso reparo e o nosso restauro. O nosso reparo, o nosso restauro, ele acontece no período noturno, né? Exatamente. Fisiologicamente falando, a gente tem que respeitar o nosso ciclo circadiano. A gente teria que estar dormindo às 23 horas. Esse é o mundo ideal, tá? E eu Vinte já e ouvi três horas é dormindo. Então, 22 horas é hora de sem você estar telas, né. arrumando a sua malinha, sem tela, sem estresse, porque o seu cérebro ele vai ter um print do que você estava fazendo nas 2 horas anteriores, antes de você deitar. Também tem isso também. Se você brigar com o seu namorado antes de você ir deitar, você vai brigar a noite inteira com ele, você vai acordar cansada, exausta. Então, o que a gente fala de higiene mental, higiene do sono, é fundamental. A gente precisa voltar a ter esse hábito. Muito se fala da alimentação, muito se fala da atividade física, mas pouco se fala de dormir. E dormir é essencial para o nosso corpo. Você falou dessa questão, né, a gente acho que foi criado um hábito das pessoas ir dormir com o celular, né. E tipo, eu vou só dormir a hora que eu pegar no sono, mas tá ali. E eu ouvi falar, não lembro quem que foi que passou no podcast, falou: "Nath, o ideal é 1 hora sem tela pra você conseguir dormir". Exatamente, porque senão o seu cérebro continua trabalhando. E vou te dizer outra coisa: a radiação que não emite calor, a radiação eletromagnética do celular é extremamente prejudicial à nossa saúde. As pessoas têm usado o celular como despertador. O celular, a menos de 1 metro da sua cabeça, mesmo que desligado à noite, ele continua emitindo radiação eletromagnética. Olha só, tô errada já, porque o meu dorme Você debaixo do travesseiro pra Pelo despertar, hein, amor de doutora? Deus, eu vou te dar um despertador de presente quando eu vier aqui da próxima vez. Vocês não podem usar o celular como despertador. O celular tem que estar desligado. Desligado, desligado mesmo, sabe? Assim, aquele botãozinho tá escrito desliga, é desliga, tá? Nem no modo avião, né? Nem no modo avião, porque ele continua lá. Caramba. Para você ter uma ideia da importância da radiação eletromagnética,
O celular a menos de 1 metro da nossa cabeça à noite, por mais de 30 dias seguidos, equivale à radiação de 400 raios-x de tórax. Caramba, meu Ele Deus. altera os canais de cálcio das membranas celulares. As células se comunicam através de diferença de potencial de membrana celular. Então, a radiação eletromagnética altera essa membrana. Para você ter uma ideia, quando você liga o micro-ondas, ele agita tanto as moléculas que esquenta a sua comida, É, descongela a carne, sim. não é? Nossa, levei agora uma bronca, viu, gente, ao vivo Radiação aqui. eletromagnética. É. Doutora, o que que você pode falar sobre qual é o papel real dos implantes hormonais para o tratamento da endometriose hoje? É realmente uma alternativa segura para controlar a endometriose? Bom, a gente precisa separar algumas coisas na sua pergunta, tá, Nath? Uhum, Implante hormonal é só a forma da gente dar um medicamento para um paciente, tá, tá? Então é igual você falar, eu tomo um comprimido, eu uso um adesivo, eu uso um gel, eu uso um implante, tá? Então, várias coisas podem ser colocadas no comprimido, várias coisas podem ser colocadas em gotas, várias coisas podem ser colocadas num gel, várias coisas podem ser colocadas no implante, tá? uhum, Eh, Os medicamentos para endometriose, eles podem ser usados na forma oral, na forma injetável ou na forma de implante, tá? certo. Então, implante, ele não é um medicamento específico. Ele é uma via de administrar um medicamento, E aí tá? também varia de paciente para paciente. Sim, os implantes que são legalizados aqui no Brasil pela Anvisa. A gente tem implantes para tratamento hormonal da menopausa. Eles não são a primeira via de escolha, são quando as outras vias de escolha do paciente falham ou não existe uma adaptação. Então, a gente tem implantes para tratamento de reposição hormonal da menopausa de estradiol Uhum. e para alteração de sexualidade, para transtorno sexual hipoativo, a gente pode usar implante de testosterona, tá? Uhum. Para a endometriose, existe o implante de um medicamento chamado gestrinona, tá? Existem estudos agora em andamento na Universidade Federal de São Paulo, sobre o uso da gestrinona, né, para endometriose. Teve um estudo muito bonito no Hospital das Clínicas, coordenado pelo professor Edmundo Baracá, mostrando a segurança desse fármaco chamado gestrinona na forma de implante para as pacientes com endometriose. Esse estudo se chama Estudo GLADE, tá? Ele foi conduzido aqui em São Paulo pelo professor Edmundo Baracá, com a coordenação do Dr. André Malavasi. Esse estudo ele mostrou a segurança do uso da gestrinona associado ao DIU para as pacientes já operadas de endometriose com dor persistente, tá? É um estudo de farmacocinética e farmacossegurança, onde essas pacientes foram avaliadas para ver se havia uma liberação contínua e adequada desse medicamento na forma de implante. Mas existem várias formas da gente tratar o paciente. Implante é só uma das Uma das formas. formas. E implante não é um medicamento, é uma forma da gente dar um medicamento. Então, quando os pacientes falam, eu quero usar um implante. O paciente primeiro não tem que querer, ele tem que entender a necessidade. A gente tem que conversar com o paciente. Mas quando o paciente fala, eu uso um implante, ele tem que saber o que ele está usando. Um problema muito grande que a gente tem hoje em dia é o paciente não saber o que ele está usando. Então, o que muitos colegas criticam, e realmente eu acho que quem critica tem toda a razão de criticar, porque o paciente não está sendo informado. Então, você prescreve um medicamento para o paciente e você não sabe, o paciente não sabe o que ele está usando.
Ah, eu tomo um comprimidinho para pressão. Qual Qual remédio o o senhor remédio, toma para né? hipertensão? Ah, é um comprimidinho pequenininho amarelinho, sabe, que compra na farmácia, que eu pego. Então, o paciente ele precisa saber o que ele está usando, seja na forma de comprimido, seja na forma de adesivo, seja na forma de gel, seja na forma de implante. O paciente precisa saber o que ele está usando. E o problema é a falta de informação. O paciente às vezes não sabe relatar o que ele está usando. E um outro problema com isso, viu, Nath? Não é só em relação aos implantes, não. É em relação aos suplementos. O que eu vejo de gente usando suplemento e às vezes suplemento de má qualidade, associação de suplementos para a mesma coisa, com a mesma função, e acabam, às vezes, tendo uma intoxicação de tomar coisas para a mesma função, que vão ter a mesma via metabólica, existe uma Sim. sobrecarga. Então, o suplemento, ele não é isento de efeito colateral, gente. Os pacientes, principalmente paciente no periclimatério e na menopausa, chega para mim, doutor, eu uso alguns suplementos. Eu falo, você pode me contar os suplementos? Ah, doutor, eu comprei no, sei lá, qual marca. Eu falei, tá, mas qual o suplemento? Ah, eu uso coenzima Q10. Quantas miligramas? Ah, não sei, doutora. É difícil, né? Eu tomo um ômega. Tá. Quantas miligramas de EPA e DHA, que é o ômega bom, tem no seu ômega? Não sei, doutora. Eu comprei na Só compro propaganda o da ômega. internet, eu comprei no TikTok, eu comprei, sei lá em que qual propaganda. Aí a gente pergunta: o seu ômega tem selo de pureza? Tem selo IFOS, ômega 3? O que que é isso, doutora? O que eu vejo de paciente tomando suplemento que não é Sem adequado, saber, né? somando suplementos de forma completamente desordenada ou gastando muito com suplementos, quando na verdade ela poderia otimizar isso E um só, né? em um só. Então, mesmo sendo suplemento, tem que conversar com o médico, Sim. né? Tem que conversar com quem entenda de suplementos. Hoje em dia, existem nutricionistas fantásticos hoje em dia, com formação em endometriose, com formação em lipedema, com formação em menopausa, formação específica. Então, a gente precisa adequar os suplementos às necessidades. Não é ir comprando na internet porque viu propaganda. Sim. Ô, doutora, para a gente encerrar, eu queria, né, que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, para as mulheres, também um alerta aí sobre a endometriose e sua rede, né, social, onde o pessoal pode estar te encontrando, seguindo também, vendo os seus conteúdos, né, que é um canal também de informação. A gente tenta trazer bastante informação para vocês. Quem tiver interesse, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso canal no Instagram, a gente tem o canal no nosso TikTok. A gente traz bastante informação para vocês em relação a suplementos também, não só em relação às doenças. A endometriose e a menopausa sempre existiram, mas a ciência evoluiu. Então, Sim, a gente pode ter um curso diferente. Quem quiser procurar a gente é doutora.vanessa Cairoli, tanto no Instagram, como nas redes, como o TikTok, como o YouTube. E a gente atende pacientes de vários lugares, viu, Nath? Hoje eu vim conversando, por exemplo, com uma paciente da China. olha só. A gente tem pacientes que moram fora do Brasil, brasileiras que moram fora do Brasil. A gente consegue mandar os medicamentos e suplementos. Existem farmácias aqui, que nos ajudam a entregar esses medicamentos para as pacientes que moram fora do Brasil. E a gente atende pacientes do Brasil todo online também. Legal. Doutora, eu quero aí, né, novamente te agradecer. Já é de casa, né? Já tem a Eu carteirinha amo aqui no vir aqui na Netcast. net. Eu quero te agradecer, né, por você estar aqui no podcast, por sempre aceitar, né, nossos convites, trazendo temas aí diferentes, mas todos voltados para a área, né, da saúde, para a saúde da mulher. Então, eu quero te agradecer por estar falando, né? Hoje a gente falou um pouquinho aí da endometriose. Eu que agradeço e mandem dúvidas para a Nath, mandem dúvidas lá no YouTube que a gente entra para responder. Eu vou vendo, a Nath vai me chamando e a Sim. gente vai respondendo. Gratidão, doutora. Obrigada eu. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou
esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.